Graça e paz a todos, né? Venho trazer um vídeo sobre a palavra de Deus para vocês mais uma vez, né? Eu vou tentar falar um pouco baixo porque todo mundo tá aqui dormindo, né? Tá de madrugada. Mas vou tentar transmitir essa palavra mesmo assim. Essa palavra se encontra no livro de João, capítulo 13. Será o verso 31 até o verso 35 para começar. Depois vamos pular para uma outra parte que é o capítulo 15, mas por enquanto vamos ler essa daqui. Diz o seguinte. Ok, ó. Aqui primeiramente o que eu tenho que falar, né? Primeiramente Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Depois ele quis mostrar que o servo aqui não é maior que o seu senhor, né? Que se ele foi perseguido, nós seríamos perseguidos também, né? Aqui também depois ele indicou que Judas seria o traidor, que é quando um dos discípulos pergunta para ele, né? Pergunta quem que é o que será o traidor, né? Depois disso, Judas vai lá e sai para trair Jesus, e Jesus diz essa palavra que está no verso 31 em diante, ó. O novo mandamento, né? Quando ele saiu, disse Jesus, Judas, né? O Iscariotes. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você percebe que essa palavra uns aos outros, ela se repete várias e várias vezes ao longo do sermão de Jesus, né? Não vou dizer que é um sermão, é uma última palavra que ele deu aos discípulos, né? E ele disse o seguinte, ó, que o mundo, né? Ele não diz o mundo, mas diz todos, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, uns aos outros, né? Aqui o que dá a entender é o seguinte, que é o amor de irmão para irmão, entende? Porque ele diz o seguinte, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então ele está querendo representar o amor de irmão para irmão, isso na igreja, vamos dizer, né? Um amor fraternal. O que é o amor fraternal? É um amor como se fosse de um pai por um filho, vamos dizer assim, né? O amor que Jesus estava representando era esse, de irmão para irmão. Se um irmão amar o outro e ambos se amarem, todos conhecerão que aqueles são verdadeiros cristãos. Compreende? Porque Cristo assim fazia com as pessoas à sua volta e com os discípulos. Compreende? Então, prosseguindo, vamos para o capítulo 15 do Evangelho de João, que diz o seguinte, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz, permanecei em mim, permanecei nesta doutrina, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira.
Assim, nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. As partes que eu estou querendo explicar, irmãos, esse João 15 aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu já falei sobre ele. Então eu não estou aqui para falar sobre João 15, né? Não estou querendo decifrar novamente essa palavra. Eu estou querendo falar sobre o amor de irmão para irmão. Compreende? E o como isso está conectado na palavra da palavra de Jesus com a palavra dos apóstolos. Entende? Daí depois a gente vai voltar aqui em João 14 para eu mostrar como está conectada essa palavra. Aqui, ó. Olha lá. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis em meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Aqui repetindo novamente, ameis uns aos outros. Entende? Assim como eu vos amei. Repetiu exatamente da mesma forma. Ó. Verso 12 do capítulo 15 de João. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aqui ele repete a mesma frase. Logicamente é para enfatizar na mente dos discípulos que o que ele quer que eles façam depois da morte de Cristo é que eles se amem. Não somente depois da morte de Cristo, mas antes até da morte de Cristo ele já anunciava isso. Que eles se amassem. E Jesus disse o seguinte, que eles deveriam amar da maneira que ele os amou. Aqui, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como ele amou? Se entregando por nós na cruz. Compreende? Ele diz o seguinte, ó. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, isso está representando logicamente que a igreja, os irmãos na igreja, eles devem dar as suas vidas uns pelos outros, como Cristo deu a vida por nós, compreende? A fim de preservar a vida de outros. Cristo ele morreu no nosso lugar para nos preservar da condenação eterna, para que não sejamos condenados. Agora ele quer que nós pegamos essa vida que ele deu a nós para dar a outros, não só apenas dedicar a ajudar financeiramente, se algum irmão estiver passando aperto, mas ele quer que a gente ame uns aos outros com a disposição de dar a própria vida, assim como ele deu a vida por nós. Aqui, ó. Vós sois meus amigos, se fazes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E aqui entra um ponto muito importante do Evangelho, que é a predestinação. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos coloquei, vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ele diz novamente essa mesma frase: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Daí aqui, logicamente, ele vai entrar na parte do mérito de sermos de Cristo e o mundo nos odiar, né? Ele diz o seguinte, ó: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O que ele está querendo dizer aqui? Simplificando as palavras, sem alterar o texto. Ele está querendo dizer o seguinte: se o mundo nos odeia, a nós cristãos, saiba que antes deles nos odiar, eles estão manifestando ódio contra Cristo. Porque a palavra que está sendo pregada não é a nossa palavra, é a palavra de Cristo. Então, se Cristo está sendo pregado a eles, não é a nós que está sendo rejeitado. Não sinta-se como se estivesse rejeitando você. Sinta-se como se estivessem rejeitando a Cristo. Compreende? Cristo não está mais na terra fisicamente em carne. Então, os representantes de Cristo é a igreja. Então, se há um manifesto de ódio, o mundo manifesta ódio contra a igreja, nisto conhecemos que eles estão odiando a Cristo e não a nós. Compreende? É o que ele está querendo dizer. Ele disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, né? Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Então, o motivo do mundo nos odiar é que uma hora estávamos condenados com eles. Entende? Nós corríamos a mesma condenação. Agora que fomos salvos e libertos do pecado, passamos a uma nova vida, o mundo tenta nos levar de volta para o mundo. Na verdade, isso é um sentimento de inveja, vamos dizer assim. Por quê? A inveja consiste em, por exemplo, você não quer ver a pessoa melhor do que você, entende? Vocês podem ganhar o mesmo salário numa empresa, mas a pessoa que é invejosa geralmente não quer que você tenha nada. Ela quer te ver abaixo dela, compreende? Ou no mesmo estado que ela, mas às vezes até no mesmo estado ainda a pessoa consegue invejar ainda. Que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aqui não quer representar claramente que eles não sabiam dos seus pecados. Ele está querendo dizer o seguinte, que não haveria o conhecimento da salvação para esses homens. Então, não teria como ele saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, os homens não conhecendo a Cristo, não é que eles se tornam desculpáveis ao ponto de que eles não estão pecando nisso, mas os pecados cometidos no tempo da ignorância, depois que a pessoa se converte, esses pecados não contam para a condenação. Porém, a pessoa ouvindo uma vez o evangelho já conta como conhecimento da salvação. Então a pessoa já conhece que Cristo é a única chance de salvação. Se a pessoa ouvir uma única vez e rejeitar, isso já conta como se a salvação fosse pregada para ela. Compreende?
E essa salvação sendo pregada para essa pessoa, ela já não se torna ignorante com relação à salvação. Ela já tem um conhecimento, não é como se a pessoa não soubesse mais. Ela sabe, só que por livre escolha dela, ela quis rejeitar, né? Ele diz o seguinte: se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente eles têm visto essas obras, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita em sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ok. O que eu gostaria de falar com essa palavra, né? Eu vou mudar para a parte que nós vai falar em seguida, que é, acho que é a parte de 1 João. Ok. Então, o que acontece, irmãos? O que eu tenho para falar com vocês a respeito disso? Com relação ao mundo, eles vão nos perseguir, vão nos odiar, ok? Como Cristo disse. E também Jesus diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo não conhece o Espírito Santo, não conhece o Pai e nem a Jesus. Eles acham, na verdade, que conhecem o verdadeiro Jesus, mas muitas das vezes eles conhecem um Jesus que foi pregado totalmente errado, um Jesus completamente humanizado, compreende? Um Jesus segundo a mente carnal deles. Então, eles muitas das vezes não conhecem o verdadeiro Cristo. E quando você prega o verdadeiro Cristo, acontece como está falando aqui, eles rejeitam, eles odeiam, né? Em outras palavras, por que se Deus é tão bom, vamos dizer assim, né? E eles dizem que a palavra de Deus não deve ser rejeitada porque é uma palavra boa. Então, se Deus é bom e sua palavra é boa, por que eles odeiam tanto o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho, ele não se esconde atrás de uma máscara religiosa, vamos dizer assim. Ele não se esconde o pecado do homem debaixo do tapete, compreende? O verdadeiro evangelho, ele vem para revelar as maldades do coração dos homens, compreende? Então, com a exposição desse, como posso dizer, com a exposição desse pecado, os homens se enfurecem. Por quê? Porque eles amam a mentira. Porque a mentira acoberta os seus pecados. Mas a verdade, ela vem e traz à tona, ela traz à luz, compreende? E elas fogem de Deus, compreende? Justamente por causa dos seus pecados. Por amarem mais os seus pecados, elas fogem de Deus. E quando lhes é pregado um verdadeiro evangelho, há uma repulsa ao verdadeiro evangelho. Elas querem que seja parado de falar o verdadeiro evangelho quanto antes. Ou algumas pessoas até chegam a matar, né, as outras. Ele diz o seguinte nessa passagem, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 1 João, né? Capítulo 3.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, ele está falando que o mundo não nos reconhecer como verdadeiros cristãos ou não nos conhecer como filho de Deus, porque Jesus disse que os filhos dele seriam difamados, que os cristãos seriam difamados. É o que ele disse, ó. Eu vou até voltar na parte em que fala isso. É lá em Mateus, nas bem-aventuranças. Aqui, ó. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, né? Galardão é a recompensa, né? Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, ele está querendo dizer o seguinte, ó. As pessoas, elas difamam o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é um homem de boa fama, vamos dizer assim. Não porque ele é um homem mau, vamos dizer assim, né? É justamente porque as pessoas difamam ele. As pessoas falam mal dele. Não que ele tenha feito algo mal para ser difamado assim, sabe? Que é por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo, a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, ele se manifestou como expiação para o nosso pecado, né? Para que o pecado não tenha mais poder sobre nós, né? A ponto de que não vivamos mais no pecado. Ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ele diz assim, ó: filhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui lembrando que o caráter de um verdadeiro justo é o caráter como o de Davi, que não foge das consequências do seu pecado. Compreende? Um justo que aceita a justiça de Deus sobre ele, mesmo que essa justiça vá contra as vontades dele. Entende? Então, se Deus quer, por exemplo, me punir pelo meu pecado, não cabe a mim tentar fugir dessa punição, entende? Apenas aceitá-la, como Davi fez. Davi aceitou a punição sobre ele. Ele se viu digno de receber aquela punição. Compreende? Então, um verdadeiro justo, ele não vai se alegrar com a injustiça e ele também, quando fazer alguma injustiça, ele vai colher o que ele está fazendo, entende? Ele não vai tentar barganhar com Deus, fazer qualquer outra coisa. Aqui, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, né, aqui Jesus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui ele está falando de viver pecando, uma vida deliberadamente pecaminosa, uma vida sem somar consequências, entende? A pessoa apenas vive o pecado e
Parece que em nenhum momento vem Deus em seus pensamentos, sabe? Aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ok? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como se diferencia, ele está querendo dizer. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Em outras palavras, o filho do diabo não pratica justiça. E é esse tipo de justiça que eu falei. Que não é aquela justiça que só vale para o outro. Não. Vale para mim também. Se aquela consequência por aquele pecado vale para o outro, também vale para mim. Compreende? É assim que o verdadeiro justo pensa. É justo que eu receba punição pelo meu pecado. Embora haja a cruz não nos livra da lei da semeadura, que é colher o que se planta. Compreende? Aqui, ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Então, duas grandes diferenças aqui, ó. Não pratica justiça e não ama o seu irmão. Tá vendo? Não pratica justiça e não ama seu irmão. Duas grandes características de um verdadeiro filho do diabo. Entende? Agora, um filho de Deus, ele pratica justiça e ele ama a seu irmão. Que é o que vai estar escrito aqui, ó. Em 1 João 3, né? Capítulo 3, versículo 11 até o 24. Diz o seguinte, ó. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Tá vendo aqui, ó? Que logo após ele falar de irmão, de que aquele que não ama seu irmão procede do diabo, ele diz que o mandamento que tiveram desde o princípio é que se amem uns aos outros, recitando as palavras de Jesus. Compreende? Voltar aqui para vocês relembrarem. Aqui, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Tá vendo? Então, Jesus ele está falando de amar uns aos outros como irmãos, né? E diz assim, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Tá vendo que um praticava injustiça e o outro não. Um praticava justiça, que foi Abel, e Caim praticava injustiças, né? E o motivo, logicamente, foi a inveja. A gente conhece da história de Caim e Abel que foi a inveja que motivou Caim a matar Abel. Inveja do quê? Da justiça de Abel. Entende? E interessante é que na história, desde Caim até hoje, o que se vê no meio do povo de Deus é irmão matando irmão. Compreende? Aqui, ó. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha o que ele está querendo dizer. Como que sabemos que passamos da morte para a vida? Ora, simples. O que ele está querendo dizer aqui, ó. Ele ama seu irmão. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, que vos amemos, que nos amemos uns aos outros. E é o que o Cristo disse. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E olha o que ele diz, complementando a palavra de Cristo, né, aqui. Aqui, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, da velha vida para uma nova vida, né? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Em outras palavras, aquele que não ama seu irmão permanece
no cativeiro do pecado, permanece na condenação. Ele diz: a todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele não está falando será assassino ou coisa do tipo. Antes disso, ele cita o exemplo de Caim e Abel, que um era justo, o outro era injusto, e por causa de Caim em se invejar na justiça de Abel, ele matou seu irmão. E ele também diz o seguinte exemplo, de que todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ele compara com Caim e Abel, compreende? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Explicando isso aqui, na predestinação, Deus ele cuida e zela da salvação do homem desde o novo nascimento até a volta de Cristo, onde todos serão salvos, né? Todos os filhos de Deus serão salvos. Ok. Porém, tem algumas pessoas que são joio que se mascara muito bem como trigo, que parece que realmente é um verdadeiro cristão. Então esse é o propósito da grande tribulação, trazer uma grande prova para saber quem é joio e quem é trigo. Compreende? Aqui, ó. Não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Meus irmãos, que palavra é essa, viu? Porque ele está querendo dizer que Cristo nos amou, né? Nós conhecemos o amor em que Cristo nos deu a vida por nós. Como que nós baseamos o nosso amor para com as pessoas? Baseado no amor que Cristo teve por nós. Da maneira que Ele nos amou, nós devemos amar os outros, arriscando nossas vidas pelos irmãos. Ele diz: ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui ele está falando o exemplo prático já, né? Se eu estou vendo meu irmão passando necessidade e eu tenho dinheiro para ajudá-lo, tenho como ajudá-lo, e eu fecho o meu coração, não ajudo, como que o amor de Deus pode morar no meu coração? Se Cristo ajudava as pessoas, Cristo amava as pessoas, se entregava quando não tinha como fazer, ajudar financeiramente, e ele realizava um milagre para que as pessoas pudessem comer alguma coisa. Então, qual seria a nossa desculpa nos dias de hoje para não ajudar as pessoas? Aqui, ó. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Em outras palavras, não professe muitas palavras de amor, vamos dizer assim. Vai lá e faça, mostre o seu amor para a pessoa, entende? Uma ação vale mais do que 1000 palavras, compreende? Aqui. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Como conheceremos que somos da verdade? Se praticarmos o amor uns aos outros, tá vendo? Essa palavra se repete muito aqui. Aqui, ó. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem ordenou? O próprio Cristo. Aqui, ó. E aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.
Como que a gente vê as características desse espírito? Em toda essa conclusão que ele chegou. O amor uns aos outros, entende? Dar a sua vida um pelo outro. E não amar segundo Caim, que era do maligno, né? Ele diz. Ou seja, então ele fala sobre aquele que pratica a justiça, é filho de Deus, e ele também já compara também que ele diz que Caim matou seu irmão Abel porque ele considerava a justiça de seu irmão maior do que a dele. E invejando a justiça de seu irmão pelo sacrifício dele ter sido aceito e o de Caim não, ele se irou contra seu irmão e o matou, né? Nós conhecemos bem a história. Então, o que ele quer dizer é: se nós não praticamos justiça e não amamos uns aos outros, a justiça que eu falo aqui é os mandamentos, logicamente. Entende? Que consiste em amar ao próximo, né? Se não manifestamos essa justiça e amamos os irmãos, nós acabamos com um grande risco de permanecer no pecado, compreende? De sermos condenados. Então daqui vamos diretamente para 1 João 4, né? Do 7 ao 21, que vai dizer o seguinte, ó. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Outra característica aqui do primeiro livro de João, né? É que ele diz também que aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, sabemos que nascemos de Deus se temos cultivado não somente no nosso coração, mas em nossas práticas diárias, o amor de Deus, né? Então, esses são os sinais para sabermos se temos sim ou não o Espírito Santo em nós, né? Que é o Espírito da verdade. Ele diz aqui, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o que ele diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? Se eu não amo, eu não tenho o Espírito Santo. Compreende? Se eu não amo meu irmão, eu não tenho o Espírito Santo. Ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Por meio dele conseguimos a vida eterna, né? Nisso consiste o amor. Em outras palavras, disto é feito o amor que temos uns para com os outros. Não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro. Entende? Antes nós éramos inimigos de Deus, então não tinha como amá-lo. Mas diz a palavra: mas em que ele nos amou, se entregando na cruz por nós. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Em outras palavras, está dizendo que, da mesma maneira, amado-se de tal maneira, que maneira? Morrendo na cruz, né? Deus nos amou. Devemos nós também amar uns aos outros. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós
aperfeiçoado. Em outras palavras, nós nunca vimos Deus. Quando estamos servindo a Deus? Se estivermos amando nossos irmãos e servindo aos nossos irmãos. Porque servir ao mundo é relativamente fácil. Mas agora, nossos irmãos na igreja, eu vejo que na época de hoje é muito difícil. Compreende? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ele diz: e nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Aqui ele está querendo dizer, assim como o de Jesus é, nós seguimos o modelo dele e amamos uns aos outros. E ao vivermos dessa maneira, o Espírito Santo nos dá confiança no dia do juízo, porque ele é o advogado, compreende? É o que diz lá no começo desses capítulos, né? Que ele vai falar que Deus é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado, entende? Então, ele aqui está falando que se vivermos dessa maneira, entende? Amando uns aos outros, nós teremos confiança, ó. Aqui, ó. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ele diz o seguinte, ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, ou comporta castigo, em algumas traduções. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que temor é esse? O temor da condenação, logicamente. Aqui, ó. Quem ama o seu irmão, vamos dizer assim, não tem medo do inferno. Compreende? Quem produz o fruto do amor não tem medo do inferno. Compreende? Ele diz assim, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Entende? Isso é o mais interessante, porque nós cremos que ele nos mostrou, ele nos deu o exemplo primeiro, para que depois nós possamos seguir o exemplo dele. E o maior exemplo que ele deu para nós foi qual? Qual fica mais marcado na memória? O exemplo de que ele morreu na cruz por nós. E esse é o amor que devemos almejar para uns para com os outros, dentro da igreja. Se tem um alvo máximo, vamos dizer assim, da evolução da espiritualidade do homem, é esse, que ele ame os seus irmãos, como Cristo morreu na cruz por ele. Se eu conseguir chegar ao nível de morrer pelos meus irmãos, como Cristo morreu por mim, este nível é o nível final, é o estágio final da nossa fé. Compreende? Porque é com essa finalidade que Cristo morreu por nós, para que também nós venhamos a dar a vida uns pelos outros. E isso com relação aos irmãos primeiramente, depois ao mundo. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele não está falando do seu inimigo, ele não está falando do seu próximo, como sendo qualquer próximo. Ele está falando de irmão. Você já viu aquela frase que as pessoas repetem muito?
Ah, se o cara matou o irmão, então quem não é do sangue dele, ele deve ser mais ruim ainda, né? Pois é. Então, quem odeia seu irmão na igreja, então imagina como que ele é no mundo. Se a pessoa odeia seu irmão, que nasceu de novo juntamente com ele, do mesmo pai, se ele odeia esse irmão dele, imagina quem está no mundo. Compreende? Se ele não consegue amar nem o próprio irmão nascido de Deus, juntamente com ele, como que ele poderá amar o mundo? Como que ele poderá amar o inimigo, que é uma ordem bíblica? Diga para mim. Aqui, ó. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se ele não consegue nem ter capacidade de amar alguém que está ali com ele o tempo todo, fisicamente, e cuidar dessa pessoa, como que ele pode amar a Deus? Ainda que Jesus aparecesse para ele, ele trataria Jesus mal, para você ter uma ideia. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui, ó, uma parte bem interessante. Eu nem ia falar sobre isso, ó, mas aqui, ó. Todo aquele que crê em Jesus, aqui, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, ou seja, quem ama o Pai e o Filho, o Pai é aqui, ó, e todo aquele que ama ao que o gerou, esse é o Pai. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, quem ama o Filho, que crê que ele é o Salvador do mundo, é nascido de Deus. E quem ama o Pai, que o gerou, também é nascido de Deus. E também quem ama ao que dele é nascido. Em outras palavras, as novas criaturas, os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, o mandamento de Deus vai nos guiar a amar os nossos irmãos, entende? A amar os filhos de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou gravosos em outras traduções, né? Em outras palavras, por que que não são penosos? Porque esses mandamentos são feitos com amor, compreende? Não é por obrigação, é por amor. Então, por isso, esses mandamentos não é mais um fardo ao homem, uma vez que Cristo cumpriu obrigatoriamente todos esses mandamentos, para que agora nós, apenas por meio do amor, venhamos a cumprir estes mandamentos também, amando o nosso irmão, amando a Cristo na figura de nossos irmãos. Porque existe alguém na terra mais semelhante do que a Cristo, do que o cristão? Não, porque ele resplandece Cristo. Então, se você quer servir a Cristo, sirva a seus irmãos. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, crê ser Jesus o Filho de Deus, né? Ok, até aqui. O que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. O que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Agradeço se você assistiu até aqui nesse vídeo. Mas é o seguinte. Nós devemos ter a nossa fé focalizada principalmente no amor aos irmãos. O Jesus, quando ele fala no juízo final, quando ele está julgando as pessoas, ele diz o seguinte, lá em Mateus 25, né?
Ele diz o seguinte, que colocou os bodes à esquerda, as ovelhas na direita, e ali começou o julgamento, e começou pelos salvos. Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino preparado para vós, desde o início da fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e me vestiste, forasteiro e me acolheste, entende? Enfermo e na prisão e foste me ver. Daí eles perguntam, quando te vimos em todas essas situações e fizemos algo por você? E eles dizem o seguinte, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E Jesus também diz uma palavra. Quando ele estava ensinando em uma casa, chegaram umas pessoas interrompendo Jesus e disse, os seus parentes estão aqui, né? A sua mãe e seus irmãos estão aqui. E querem te ver, né? E ele disse o seguinte, quem é minha mãe e quem é os meus irmãos? Ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai. Este é minha mãe, meu pai e os meus irmãos. Entende? A minha mãe... Ele está falando de familiar. O que ele está querendo dizer? Quer dizer que Maria e os irmãos de Jesus não eram irmãos deles? Não, ele não estava falando de irmãos físicos, ele estava falando de pais e mães espirituais e filhos espirituais que ele tem na terra. Ou seja, os cristãos. Entende? E como poderemos identificar os cristãos? Eles sofrem perseguições. Então, por isso, alguns vão estar na prisão, alguns vão estar enfermos, alguns vão estar forasteiros andando por aí, entende? Alguns vão passar fome, alguns vão passar frio, entende? Veja isso no exemplo dos apóstolos, então, compreende? Então, ele não diz, quando fizeste ao mundo, quando fizeste ao teu inimigo, quando fizeste a seu pai e a sua mãe. Não, ele não está falando isso. Ele está falando quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Compreende? Aos nascidos de novo, as novas criaturas. Compreende? Quando você faz a seus irmãos, é a Cristo que você está fazendo. Em outras palavras, ali ele está pautando a salvação no amor a Cristo. E como que ele pautou a salvação no amor a Cristo? O quanto temos amado nossos irmãos? O quanto temos servido aos nossos irmãos? Porque ele diz que o maior no reino dos céus será o menor na terra. O que ele está querendo dizer com isso? Menor na terra. Ele está querendo dizer que é o que mais serve. Compreende? E ele nos deu o exemplo. Não é o servo maior do que o seu senhor. É o que diz a Escritura. Então, se ele, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos, é o que Jesus disse, se eu sou mestre e lavei vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que ele está querendo dizer? Vocês devem servir uns aos outros, assim como eu estou servindo vocês, mesmo sendo eu mestre. Compreende? Então, qual a melhor maneira de servir a Deus? Servindo a seus irmãos, amando a seus irmãos. Como saberemos se estamos dispostos, prontos para morrer por Cristo? Quando estivermos prontos para morrer pelos irmãos. Porque os irmãos é a figura de Cristo na terra. Ok? Graça e paz a todos. Agradeço a compreensão de ter assistido até aqui. E até um próximo vídeo. Ok? Agora, enfim, vou poder descansar, né? Para trabalhar amanhã. A todos que tiverem que trabalhar, dependendo do horário que estiver assistindo, né? Deus abençoe vocês no serviço de vocês, nas suas famílias.
ok? Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida mais uma vez, ok? Graça e paz a todos.